Olá, voltamos nós. O que nós vamos fazer hoje? Aula passada, nós vimos sobre substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Vimos sobre átomos, moléculas e hoje nós vamos fazer um exercício. Vou abrir uma folhinha aqui para vocês fazerem junto comigo. Vamos aqui. Eu venho e coloco aqui uma questão aqui para vocês, o seguinte, ó. Alguns historiadores, deixa eu entrar. Alguns historiadores das ciências atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos. Desculpa. Segundo essa teoria, a constituição de que tudo o que existe no mundo e sua transformação dariam a partir de 4 elementos básicos: fogo, água, ar e terra. Hoje, a química tem outra definição para o elemento: o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto. Por quê? Se trata de... Aí a gente vem pensando na parte de substâncias. Eu venho e falo, é uma mistura de 3 elementos? Não. Por quê? Porque na água nós temos 2 elementos químicos. Nós temos o hidrogênio e o oxigênio. O que acontece é que o oxigênio aparece 2 vezes. Então, eu não tenho... O oxigênio, não, desculpa, o hidrogênio. Então, nós não temos 3 elementos. Nós temos, até posso falar que nós teríamos 3 átomos, mas não 3 elementos. Elementos químicos temos somente 2, o hidrogênio e o oxigênio. Então, esquece. Aí vem uma substância simples, esquece. Eu até paro de ler, porque a água não é substância simples. Se eu tenho 2 elementos químicos diferentes, eu já posso falar que ela é uma substância composta. Então, esqueço a letra B. Aí vou para a letra C. Uma mistura composta por 3 elementos. Cai na mesma teoria da primeira opção, da letra A. Não são 3 elementos. São 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Aí D. Uma mistura de 2 elementos. Não posso falar também 2 elementos, porque eu falo que eu tenho 3 átomos ali. E, além do mais, eu não falo que a água é uma mistura. Eu falo que é uma substância composta. Vamos lá. Dois elementos a gente até aceitaria, porque ele está falando em relação a 2 elementos químicos da tabela periódica, hidrogênio e oxigênio. Mas eu não posso falar que a água é uma mistura. Eu tenho que falar que a água é uma substância composta. Composta por 2 elementos químicos, sendo que aparecem 3 átomos. Então, nessa nossa opção aí, a letra E é a correta. Vou subir. Vamos lá. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas e formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas, ou seja, foi o que a gente aprendeu na outra aula. No esquema abaixo, cada bolinha, ela botou aí, bolinha branca, bolinha achurada e bolinha com X, representa um átomo diferente, ou seja, cada bolinha dessa é um átomo. Conforme a representação na imagem da quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. Vou subir aqui. Aí ele te dá esse quadradinho aí, com essas, vamos botar assim, essas substâncias, essas moléculas, e aí ele pede. Então, vamos lá. Eu falo o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso falar que eu tenho 5 moléculas aí diferentes, não posso? Por quê? Aqui eu tenho 2 bolinhas brancas, aqui eu tenho 2 bolinhas com X, aqui eu tenho 2 bolinhas, uma de cada, aqui eu tenho 3 bolinhas que são diferentes deles. Então, eu posso falar que eu tenho aí umas 5 moléculas, não é isso? Sendo que dessas 5 moléculas, vamos lá, eu falo que eu tenho 2 iguais, eu falo que eu tenho 2 iguais e eu falo que eu tenho 3 iguais. É como se eu falasse aqui, ó,
que eu tenho H2, H é 2 e O3. Ou seja, eu tenho elementos químicos diferentes, porém aparecendo aqui 2 vezes, aqui 2 vezes e aqui 3 vezes. Então, eu posso falar 12 moléculas? Ih, já esqueci de agora. Aí, letra C. Opa! 5 moléculas, show. 3 substâncias simples, ou seja, essa e essa, show. E 2 substâncias compostas. Fechou? É letra C. A letra D, ele fala das 5 moléculas, mas ele inverte. Ele fala que eu tenho 2 substâncias simples e 3 compostas. Esquece. E na letra E, 12 moléculas. Joguei para o espaço. Vamos descer mais um pouquinho. Deixa eu subir. Vamos lá. Eu falo aí, ó, dos organismos clorofilados, eucariontes, os organismos clorofilados, eucariontes e as cianobactérias apresentam a capacidade de transformar a água em energia luminosa em oxigênio. Transformar a água e a energia luminosa em oxigênio e o gás carbônico em água. Ou seja, eu estou falando aí da fotossíntese. Então, que eu venho completo, eu nem tinha terminado de ler. Tal fenômeno chama-se fotossíntese e é de extrema importância, não só para a manutenção da vida desses organismos, como também para todo o nosso planeta, uma vez que ele é responsável por liberar oxigênio e consumir gás carbônico. Pura fotossíntese. E assim permitir a existência de plantas e outros organismos produtores da cadeia alimentar, das cadeias alimentares. A seguinte equação química apresenta a fotossíntese. Ponto. Eu só contei a historinha aí, como ocorre a fotossíntese, e eu venho e coloco aí, olha, a equação da fotossíntese. Deixa eu subir mais um pouco. Ele vem e fala aí, 6CO2 mais 6H2O, 1 de C6H12O6 e 6 de oxigênio. Ou seja, ele está falando, ó, que é absorvido gás carbônico com água e é produzido a energia com oxigênio. Entre os reagentes e produtos da equação da fotossíntese, podemos afirmar que estão presentes. Opa, estou falando de substâncias compostas e substâncias simples. Então, vamos lá. Eu falo aqui, ó. Aqui, 6CO2. CO2 é o gás carbônico. Eu tenho 2 elementos aí, o carbono e o oxigênio. Então, eu já tenho uma substância composta. Quando eu venho para a água, aqui, ó, H2O, mesmo esquema. H é um elemento, oxigênio é outro. Outra substância composta. C6H12O6, outra substância composta. Então, eu tenho 3 substâncias compostas e O2, uma substância simples. Qual a opção? A primeira, letra A, 3 substâncias compostas. Até pode, mas vamos ver se tem outras. Uma substância simples e 3 compostos. Opa, chamou minha atenção, tá mais completo, ó. 1, 2, 3 substâncias compostas e uma substância simples. Letra B. Deixa eu ver se tem outra opção. 2 substâncias simples. Parei de ler. 3 substâncias simples. Parei de ler. 3 elementos químicos diferentes. Vou falar para vocês. Até poderia ser, porque eu estou falando aí do carbono, estou falando do oxigênio, estou falando do hidrogênio. Mas eu estou falando em relação a substâncias puras, que são simples ou compostas. Então, só poderia ser a letra B. Tudo bem? Vamos passar para outra. Subir mais um pouquinho. Aqui, ele vem e pede para você associar a coluna 1 com a coluna 2. Deixa eu subir mais um pouquinho para vocês verem as opções. Aqui. Eu venho e falo lá o seguinte, ó. Ozônio. Ozônio é um elemento químico O, aparecendo 3 vezes. Ele é uma substância composta? Ele é um elemento?
A gente até poderia falar, mas ele está aparecendo 3 vezes. Então, a gente deixa de falar que ele é somente um elemento para ser uma substância simples. Então, 1C. O mesmo acontece com o gás cloro, Cl2. Mesma situação, 1C, 2C, substância simples. A terceira, água oxigenada, H2O2. Falei de substância composta. 3A. Ácido sulfúrico vai no mesmo caminho da água oxigenada, ó. 4A, substância composta. E o 5, átomo de cobre? Esse sim é um elemento, eu posso falar que ele é um elemento. Então, 5C. Qual a opção correta que ele me dá aí como resposta? Letra D. Letra D, ele vem e fecha toda a nossa resposta que a gente precisa. Quinta e antepenúltima questão. Em qual das substâncias abaixo estão, em qual das sequências abaixo, desculpa, estão representados nesta ordem que ele quer, ó, um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta. Ele quer nesta ordem. Vamos lá. Um elemento químico. Qual que vocês falariam aí? Eu não posso falar de H2, que se eu falo de um elemento químico hidrogênio aparecendo 2 vezes, eu já tenho que falar de substâncias simples. Eu deixo de falar de elemento. Quando eu falo de elemento, é aquela, vamos botar assim, aquele elemento químico que está aparecendo somente ele, uma única vez. Então, elemento químico, eu falo aí, olha, o cloro, muito bem, a letra E. Uma substância simples, N2. E uma substância composta, HI. Fechei a questão. Somente pela palavra um elemento, eu já fechei, já marcaria a letra E de primeira. Show? Então, 5 é ou E. Deixa eu subir mais um pouco. Sexta e penúltima questão. Ele te dá as substâncias, os elementos químicos aí, olha. Substâncias simples e substâncias compostas. Com relação às substâncias, eu tenho O2. O2 é o quê? Substância simples. H2 é o quê? Substância simples. H2O, substância composta. Pb é chumbo. Substância simples se eu não tiver a opção de elemento químico. CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, eu tenho substância composta. O3, ozônio, eu tenho substância simples. CaO, óxido de cálcio, eu tenho substância composta. E S8, enxofre, eu tenho substância simples. Podemos afirmar que todas são substâncias simples? Não. Somente O2, vamos lá, somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Não, eu tenho aqui, olha, o S8 e eu tenho o Pb. Todas são substâncias compostas? Esquece. Somente somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? Esquece, joga no lixo. E as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples? Perfeita, é essa daí. 6, letra E. E para a gente finalizar aqui, última questão. Identifique a alternativa que apresenta, na sequência, os termos corretos que preencham as lacunas da seguinte afirmativa. Vamos lá. Uma substância, a gente vai falar de substância simples ou composta? Aí eu tenho que falar de substância simples, porque ele pega a palavra aqui, olha, mesmo. Então, se eu falo do mesmo, eu vou completar mesmo elemento, né? E aí, se é mesmo elemento, eu tenho que falar das substâncias simples. Então, vamos lá. Uma substância simples é formada por moléculas contendo apenas átomos
contendo apenas átomos de um mesmo elemento. Resposta letra E. Aprenderam? Beijo, gente. Até a próxima, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Peço a vocês que tentem refazer essas questões aí, porque nessas questões a gente consegue entender melhor, fazendo os exercícios, substâncias simples e substâncias compostas. Tudo bem? Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.